Você quer melhorar seu desenho deste para este outro? Com essa técnica, você irá melhorá-lo imediatamente. E nesse tutorial eu vou te mostrar como desenhar uma boca e lábios realistas passo a passo. Eu vou te mostrar os erros básicos que iniciantes costumam cometer e como corrigi-los para que seu desenho pareça mais simples. Então vamos começar com as proporções básicas e contornos básicos dos lábios. O primeiro erro de iniciantes é não usar as diretrizes para desenhar as proporções. Então, os lábios não ficam simétricos ou eles ficam muito largos. Afinar também a linha central não é apenas uma linha reta ou ligeiramente curva quando você olha para os lábios reais. Todos esses erros normalmente são desenhados com traços fortes e, neste caso, são difíceis de apagar. Deixe-me maneira o lápis HB. Faça linhas finas de luz, desenhe 2 pontos para indicar os cantos externos. Desenhe uma linha horizontal para conectá-los, então desenhe uma linha vertical bem no centro. E agora vamos encontrar o lugar do arco do cupido, a parte inferior dos lábios. Essa técnica é muito fácil e pode ser ajustada a qualquer tipo de lábios. Se um dos lábios ou ambos são mais finos, apenas faça as marcas um pouco mais perto do centro. E se eles estão mais cheios, basta fazer o oposto e a parte do meio dos lábios. Com um pouco de linhas curvas de ambos os lados. A forma dos lábios pode diferir dos outros tipos que existem. Vamos continuar assistindo o referencial do seu desenho. O principal erro quanto ao sombreamento é estar usando lápis duros. Na verdade, esta é uma das coisas comuns que vejo quando alguém me envia sua obra de arte. Você pode ver o sombreamento é muito leve. E com lápis duro você não... O desenho parece plano também. Você pode ver a técnica de sombreamento não é realmente bom. E nós ainda não falamos sobre desenhos realistas. E, por favor, não use os dedos de costura. Simplesmente os olhos que tem na pele podem danificar o papel ou o desenho. Em poucos segundos, e você não quer isso, com certeza. Você pode usar muitas alternativas baratas, simples. Não use o seu dedo agora. Deixe-lhe mostrar como consertar. Antes de começarmos a sombrear de forma realista o desenho, precisamos prestar atenção na luz. Porque estamos tentando criar ilusão de forma com vários valores, criando luz e sombras. Como você pode ver neste um dos meus desenhos anteriores, pense nessas tulipas como 2 simples 3D. Forma a luz e é principalmente proveniente do topo para que haja sombra sobre cada lado e formar também a parte superior. Há um destaque ainda na parte mais leve e em algum lugar existe um meio tom. Você também pode ver a transição e é bem suave e gradual. Agora vamos voltar ao seu desenho. Vou usar o lápis, o que eu usei antes para delinear. Será o lápis 3B. É porque a ponta é simples. Há um plano que eu vou usar para o sombreamento para conseguir um tom sombreado suave. Estamos criando os tons médios. Agora apenas observe que eu estou criando linhas brancas direitas, próximas ao lado de cada uma para um efeito mais suave. Você não tem que se apressar, basta levar o seu tempo para criar um sombreamento consistente. É realmente muito importante.
sombreamento de contorno e essa técnica é melhor para sombreamento. Quando você terminar a primeira camada de sombreamento, misturando com um pincel macio, você também pode usar um lenço de papel se você quiser. Ou se você não tiver um pincel macio, pode fazer o sombreamento básico também na parte superior dos lábios, usando o mesmo lápis e a mesma técnica. Então você misture também com um pincel macio ou um tecido molinho. Bom, eu geralmente redefino a forma básica também. And after blending, I usually redefine the basic shape of the lips. Now I will take 4B pencil also with the chisel point, and I will... Os pontos de cinzel, eu vou criar as sombras, eu tento usar o mesmo sombreamento, a mesma técnica. Agora apenas vire o lápis e use a ponta afiada do cinzel. Aponta para redefinir a linha central dos lábios e basta girá-lo novamente. E adicione o sombreamento sob a linha central para criar pouca sombra. E simplesmente misture tudo juntos após a mistura superior dos lábios. Às vezes também há pouca sombra no topo do lábio, por exemplo. A Ariana tem esse tipo de lábio superior, então vou adicionar pouca sombra, como agora vou pegar o lápis 6B e adicionar as partes. Agora com o lápis, então, 6B. As partes mais escuras, que geralmente estão na parte do meio, e mistura com uma mistura cotonete, porque é ótimo para isso. Mistura os detalhes à medida que é moldada. Se você não tem um toco de mistura, você também pode usar um simples cotonete. Finalmente estamos chegando à textura, isso também é muito no desenho realista. O erro básico pode não ter todas as texturas ou ainda algumas linhas visíveis, quando não estou criando resultados realistas. Ou pode ser apenas adicionando algumas linhas simples, como rugas. Tenho certeza que isso não funcionará para a textura. Eu uso lápis HB. Crio linhas finas e eu adiciono pouco sombreamento para parecer mais rugas 3D.
Não são apenas simples linhas. Para o lábio superior, vou pegar o lápis 4B For the upper lip, I will take 4B pencil to create para criar rugas na parte de sombra, e quando você precisar criar mais sombras, basta usar o mesmo lápis para escurecer a área para a luz. For the lighter values, I will use I just blended all Basta misturar tudo para suavizar as linhas e bordas dos lábios também. A escova absorve alguma forma de grafite da mistura para que você possa usar o pincel para criar sombreamento suave ao redor dos lábios. for shading the skin. And then use Para sombrear a pele, use lápis 6B para criar sombras sob o lábio inferior. in the end, just E no final, basta usar lápis borracha para criar alguns destaques. Você verá como o desenho apenas aparece no papel. Se você não tem nenhuma borracha para lápis, não se preocupe, você também pode usar uma borracha comum, regular com as arestas afiadas para obter o mesmo resultado, como você pode ver. Não é que é difícil desenhar lábios realistas, apenas tente essa técnica. art to draw realistic lips. Verá como suas escalas melhorarão rapidamente. Scales improve quickly. Não desista porque você não gosta de alguns de seus desenhos. Todos nós cometemos erros. Aprendemos com eles e mais. Não importa o que tipo de materiais que você está usando e sobre o dinheiro que você investe nele. Isso pertence apenas a você. Então, continue praticando e sucesso!